Bom, gente, na última aula, então, nós demos uma olhada nos modelos clássicos de competição de Lotka e Volterra. E o que é importante notar nesse modelo é o seguinte, que se nós tivermos duas espécies competindo, nós temos uma condição necessária para que elas coexistam em um determinado local, né? Nós vimos aquelas linhas, as isolinhas de crescimento das espécies, onde que definem se a espécie vai ter crescimento ou decrescimento, nós vimos que essas linhas precisam se cruzar de uma forma específica, né? Mas o que é importante sobre esse sistema? Nessa região do gráfico, abaixo desse determinado ponto, né? Nessa região do gráfico, uma das espécies, a que tiver com baixa abundância, por exemplo, a espécie 2, então a espécie 2, por exemplo, está com baixa abundância, próximo de zero, ela nessa região do gráfico, ela tem que ter crescimento populacional positivo. Já nessa região do gráfico, quando a espécie 2 está em alta abundância e a espécie 1 está próximo do zero, né, então a espécie 1 está próxima de zero e a espécie 2 está em alta abundância, o crescimento populacional da espécie 1 tem que ser maior do que zero. Ou seja, as espécies elas têm que ser capazes de crescer populacionalmente quando elas estão quase extintas e a outra espécie está próximo do seu equilíbrio, na sua capacidade de suporte. Ou seja, quando nós temos um sistema com duas espécies e uma espécie está utilizando quase todo o recurso, a gente chama essa espécie de residente, nesse sistema a espécie invasora, aquela que está com baixo número de indivíduos ou está chegando na comunidade, ela tem que ser capaz de crescer nessas condições muito adversas para ela, né? Porque ela está quase sendo extinta e ela tem que ter crescimento populacional positivo. Nós poderíamos dar uma olhada nas equações e ver que esse é o caso, ou seja, que a espécie que está com crescimento populacional positivo tem que ser aquela que está com o menor número de indivíduos ou a que está invadindo o sistema em equilíbrio. E eu estou falando aqui num sistema com duas espécies, mas a gente poderia ter múltiplas espécies. Então, para uma espécie entrar numa comunidade, para digamos que 10 espécies coexistirem numa comunidade, quando 9 estiverem em equilíbrio, a 10ª tem que ser capaz de entrar nesse sistema em baixa abundância e ter crescimento populacional. Se isso for verdadeiro para todas as 10 espécies, então nós temos a coexistência estável, né, ou seja, a longo prazo de todas essas espécies. Bom, quando que este critério da invasibilidade acontece? Ele acontece quando o efeito de uma espécie nela mesma, ou seja, dos indivíduos neles mesmos, é maior do que o efeito de uma espécie na outra. Ou seja, quando nós temos uma população sozinha, ela começa a crescer, né, em baixa densidade, ela começa a crescer exponencialmente. E isso eventualmente para de acontecer porque os indivíduos da espécie estão consumindo recursos e esses recursos limitam o crescimento da própria espécie. Ou seja, a gente tem uma coisa chamada competição intra-específica, ou seja, os indivíduos da própria espécie estão limitando o crescimento dela. Quando nós temos um sistema como este, nós começamos a ter competição interespecífica, porque os indivíduos de uma espécie estão consumindo os recursos de uma determinada maneira, de forma que eles não deixam os recursos disponíveis para outra espécie, e aí nós temos a competição interespecífica. Para que tudo isso aqui seja verdade, para que esse critério da invasibilidade seja alcançado e a gente possa ter múltiplas espécies coexistindo numa mesma comunidade, o que acontece é que esta competição interespecífica ela tem que ser menor do que a competição intraespecífica. Por que isso tem que acontecer? Tem que acontecer porque quando nós tivermos, por exemplo, a espécie 2 chegando na sua capacidade de suporte, o efeito da espécie 2 nela mesma tem que ser tão forte que ela vai acabar limitando o seu crescimento, mais do que ela limita o crescimento da espécie 1. Então a espécie 1, como ela não é muito limitada, afinal ela não tem muitos indivíduos, e a espécie 2 está cheia de indivíduos, então a espécie 2 vai ser muito limitada, enquanto que a espécie 1 não. Isso permite com que a espécie 1 cresça. Já quando nós temos o outro cenário, com a espécie 1 chegando perto da sua capacidade de suporte, o efeito dos indivíduos da espécie 1 nela mesmo tem que ser tão forte que a espécie 1 vai limitar o próprio crescimento e praticamente não vai ter todo esse impacto na espécie 2. Já a espécie 2 vai estar em baixa abundância e não vai ter praticamente impacto nela mesma. Ou seja, a espécie 1 vai limitar seu crescimento, enquanto que a espécie 2 praticamente vai ter crescimento ilimitado. Então quer dizer que para
as espécies coexistirem, nós precisamos ter que a competição intraespecífica seja maior do que a competição interespecífica. É claro que se a gente começar a pensar um pouco nisso, fica claro que quando isso aqui for verdadeiro, que nós vamos ter coexistência das espécies, né? Quer dizer que as espécies vão conseguir existir juntas numa mesma comunidade. Por exemplo, se nós não tivermos competição interespecífica, ou seja, se, por exemplo, as espécies forem totalmente independentes uma da outra, não tiverem impacto nenhum uma na outra, obviamente nós não teremos nada aqui. Ou seja, qualquer competição intraespecífica vai ser maior do que a competição interespecífica. E nesse caso, as duas espécies cresceriam até sua capacidade de suporte e viveriam tranquilamente juntas, né? Duas espécies que não interferem uma na outra vivem perfeitamente juntas. Já se isso não for verdadeiro, por exemplo, se nós tivermos um impacto muito grande de uma espécie na outra e a espécie ela cresce praticamente ilimitado, então nós não conseguiríamos manter esse sistema em equilíbrio indefinidamente com as duas espécies, ou seja, uma espécie necessariamente levaria a outra à extinção. E esse modelo pode ser facilmente ajustado para múltiplas espécies e também para situações de predação ou até predação e competição junto, e todas as outras possíveis interações que nós temos. Então, a contribuição principal desse modelo foi o entendimento que nós precisaríamos desse critério da invasibilidade e que a competição interespecífica fosse mais fraca do que a competição intraespecífica para que as espécies coexistissem. Então, na natureza, o que será que permitiria com que essa competição intraespecífica, né, fosse maior do que a competição interespecífica, ou em outras palavras, o que faria com que a gente não tivesse ou tivesse uma redução na competição interespecífica, de forma que as espécies pudessem coexistir. O que poderia reduzir essa competição interespecífica é a utilização diferencial dos recursos pelas espécies, ou seja, se espécies utilizassem recursos distintos, então a gente não teria muita competição interespecífica e, consequentemente, seria mais fácil das espécies coexistirem. Apesar de nós não incluirmos recursos nesses modelos, a gente já vai ver como existem modelos que fazem isso, a gente sabe que se as espécies, obviamente, consumirem o mesmo recurso ou disputarem os mesmos nutrientes, ou no caso de plantas, disputarem luz ou outros recursos, é óbvio que as espécies eventualmente podem interferir mais umas nas outras e afetar a dinâmica populacional umas das outras. Ou seja, quanto mais as espécies sobrepuserem os seus nichos, né, na utilização dos recursos, ou seja, quanto mais similar elas forem na utilização dos recursos, mais competição interespecífica vai ter e mais difícil vai ser a coexistência. Né? A gente viu lá no início da última aula os experimentos do Gauss, onde ele colocou duas espécies de paramécio muito similares no mesmo recurso. Ou seja, as espécies estavam utilizando exatamente o mesmo recurso. E nessas condições, a competição interespecífica é extremamente alta, levando então à não coexistência dessas espécies. Nós vamos ver a seguir que quando isso acontece, né, quando as espécies estão utilizando o mesmo recurso, a competição interespecífica é alta e por isso a gente não tem coexistência das espécies, ou seja, as espécies não conseguem coexistir. Apesar desse modelo que eu apresentei do Lógica e Volterra não incluir a dinâmica dos recursos, a gente vê, obviamente, que se a competição interespecífica for bem alta, bem forte, ela pode prevenir a coexistência das espécies. Um fenômeno interessante, né, é que esse princípio da exclusão competitiva, dizendo que duas espécies ocupando o mesmo recurso não seriam capazes de coexistir indefinidamente, também levou à publicação de um artigo bem famoso, publicado pelo proponente da teoria do nicho, do modelo atual do nicho, o Evelyn Hutchinson, que se chama O Paradoxo do Plâncton. Então, nesse artigo, o Hutchinson, estudando plâncton, né, em lagos, ele notou que muitas espécies de plâncton coexistiam em um mesmo lago, e essas espécies aparentemente eram muito similares. E isso, então, contrariava a ideia do Gauss que espécies com utilização de recursos similares não poderiam coexistir indefinidamente. E por muito tempo, então, se buscou explicação para como que isso poderia acontecer.
né? E hoje a gente sabe que existem flutuações temporais que poderiam fazer com que isso acontecesse, onde uma espécie é melhor em uma determinada condição e outra em outras condições, e que também a distribuição bem fina, em micro escala, do plâncton na coluna de água também pode permitir que as espécies utilizem recursos diferentes e, desta forma, coexistam. Tá? Bom, eu estou falando aqui coexistência e recursos, né? Mas até agora a gente não falou em nenhum momento de recursos. Então, por exemplo, no paradoxo do plâncton, o Hutchinson disse que as espécies não poderiam coexistir porque elas não utilizam recursos diferentes. Mas onde é que entram os recursos nisso? Como que os recursos permitiriam a coexistência das espécies? Como que a utilização de recursos diferentes uh, permitiriam a coexistência das espécies? Bom, uma possibilidade que a gente pode pensar é que se a gente tivesse espécies competindo por um mesmo recurso num ambiente totalmente homogêneo, essas espécies eventualmente podem ter um impacto uma na outra, de forma que uma espécie possa levar a outra à extinção. Quando nós estamos olhando uma comunidade que nem um lago com múltiplas espécies de plâncton, é muito fácil que uma espécie seja superior competitivamente à outra. Mas essa competição intraespecífica vai ser maior do que a interespecífica se nós tivermos uma situação, por exemplo, como esta, onde nós temos, por exemplo, um lago. Vamos imaginar um lago, um corpo d'água, tá? E nós podemos ter uma estratificação, por exemplo, nesse lago, onde nós temos a espécie 1 utilizando o extrato superior e a espécie 2 utilizando o extrato inferior, e assim por diante. Por que que isso vai permitir com que as espécies coexistam? Porque se a espécie 2 vive exclusivamente nesse extrato, o impacto que ela vai ter sobre a espécie 1 é muito pequeno. Já o impacto que ela vai ter sobre ela mesma é muito grande. E quando a gente olha para a espécie 1, o oposto acontece. Então, o impacto que a espécie 1 vai ter sobre a espécie 2 nessa situação vai ser muito pequeno. O impacto que a espécie 1 vai ter sobre ela mesma é muito grande. Ou seja, a espécie 1 vai estar consumindo os recursos e limitando o seu próprio crescimento neste extrato, enquanto que a espécie 2 vai estar consumindo os recursos e limitando o próprio crescimento neste extrato. Ou seja, a competição interespecífica entre as espécies vai ser praticamente inexistente nessa situação, e a competição intraespecífica vai continuar acontecendo. Ou seja, se isso aqui acontecer, se as espécies forem adaptadas a diferentes porções do gradiente ou em diferentes condições ao longo desses gradientes de recursos, então isso vai permitir com que neste lago todas as espécies coexistam. Até agora eu falei bastante sobre os modelos de Logic e Volterra, as condições de competição interespecífica para coexistência, e eu também mostrei, usando o exemplo do paradoxo do plâncton, como que múltiplas espécies poderiam coexistir em um mesmo local, particionando seus recursos. Mas na verdade a gente não falou de recursos e como que esses recursos permitem de fato a coexistência das espécies, ou pelo menos isso não entrou em nenhum momento no modelo. E aí que entram alguns outros modelos bem interessantes que na verdade a gente chama de modelos mecanísticos da coexistência, que incluem essa dinâmica dos recursos. Bom, esses modelos que a gente chama de mecanísticos da coexistência, eles explicam a coexistência das espécies através da forma como as espécies utilizam recursos. Então, eles modelam, de fato, a utilização dos recursos. Esses modelos eles têm origem com as publicações lá do Robert MacArthur, na década de 70, mas nós não vamos ver todas as possibilidades desses modelos e nem tudo que é possível. Vou só explicar de maneira relativamente superficial como esses modelos funcionam. Bom, para entender então como esses modelos funcionam, vamos imaginar uma situação que acho que é familiar para qualquer um. Vamos imaginar que nós temos, por exemplo, um vaso com terra para um vaso cheio de terra e nós vamos colocar uma plantinha lá neste vaso. Bom, o que vai acontecer? Esta planta aqui, ela vai utilizar os recursos que estão disponíveis dentro deste reservatório aqui, né, dentro deste vaso. Os nutrientes, por exemplo, vamos dizer que nós temos fósforo aqui.
E essa planta vai utilizar este fósforo. Só que o que vai acontecer é que esse fósforo vai se acabando, né? Vai se acabar dentro desse reservatório e eventualmente essa planta não vai mais poder crescer e se reproduzir, né? E isso vai ter um impacto na dinâmica populacional. Então, quer dizer, se nós olharmos, por exemplo, para os nossos modelos de crescimento populacional, voltando para o modelo mais básico possível, que é o crescimento exponencial, a gente pode simplesmente arranjar esses termos para ter o crescimento populacional per capita, né, simplesmente passando o n dividindo para o outro lado. Então a gente vê que para a gente ter um crescimento populacional positivo, ou seja, para ter o resultado dessa equação positivo, nós precisamos ter um crescimento per capita, ou seja, olhando para cada indivíduo médio, que seja maior do que zero, né? Então, para nós termos um DNDT maior do que zero, nós precisamos também que tudo isso aqui seja maior do que zero, ou seja, o crescimento médio per capita, que é esse Rzinho aqui, precisa ser maior do que zero, ou seja, essa planta precisa crescer e para isso ela precisa ter a quantidade mínima de recursos, de fósforo ou de outros nutrientes para que ela cresça. Tá? Bom, como é que isso se relaciona com essa dinâmica dos recursos? Bom, a gente pode entender o que vai acontecer dentro deste vasinho fazendo esse seguinte gráfico. Vamos colocar a quantidade de recursos, por exemplo, a disponibilidade de fósforo no eixo X e essa taxa de crescimento, esse Rzinho, no eixo Y. E nós vamos fazer essa divisão aqui, onde acima desse limite aqui de zero, nós temos um crescimento populacional positivo e abaixo nós temos um crescimento negativo, ou seja, um decrescimento populacional. Bom, se não tiver nada de recurso disponível, obviamente a população não vai crescer. E se nós tivermos muito recurso disponível, então se o fósforo não for limitante, a gente vai ter crescimento populacional. Então, uma espécie, né, ela vai aumentar a sua taxa de crescimento conforme a disponibilidade de fósforo aumenta. E ela precisa, então, ter uma quantidade mínima de fósforo para sobreviver. Então, se a quantidade de fósforo estiver abaixo deste limiar, essa população não vai ter crescimento populacional, ou seja, essa plantinha não vai conseguir suprir suas necessidades básicas para sobreviver e reproduzir. Já se nós estivermos acima desse limite, nós temos crescimento populacional. Né? Então quer dizer que nessa região do gráfico aqui, nós vamos ter decrescimento populacional, ou seja, nós temos que dN dt é menor do que zero. E nessa região do gráfico, acima desse limiar, nós temos que dN dt é maior do que zero. E exatamente neste ponto aqui, nós temos um equilíbrio. Ou seja, se nós tivermos exatamente a quantidade de fósforo no balanço entre a espécie crescer e reproduzir ou não, nós vamos ter dN dt igual a zero. Ou seja, se a gente conseguisse manter o fósforo exatamente no limite que é necessário para a espécie, nós não teríamos nem crescimento e nem decrescimento, nem morte. Nós teríamos a manutenção daquela população exatamente do jeito que ela está. Nós vamos chamar esse limite aqui da espécie, né, ou seja, essa linha que define a quantidade de fósforo ou recurso disponível para a espécie, necessário para a espécie, de R estrela, ou R asterisco, tá? Para a espécie 1. Bom, vamos imaginar agora o que acontece com uma segunda espécie. Então vamos imaginar que essa segunda espécie ela responda de uma maneira um pouco diferente ao fósforo. Então, para essa espécie nós vamos ter um outro limite que divide essas duas regiões do gráfico. Nós vamos colocar em vermelho para essa espécie. Então nós temos a espécie vermelha com esse limiar e uma espécie preta no outro limiar. Então, mais uma vez, o que está abaixo dessa linha representa o dNdt negativo, ou seja, decrescimento populacional para a espécie vermelha. E o que está acima é dNdt maior do que zero para a espécie vermelha. Bom, vamos imaginar então o que vai acontecer nessa situação aqui se nós, por exemplo, disponibilizarmos muito fósforo neste vaso. Vamos pensar só no fósforo, vamos esquecer os outros nutrientes.
O que vai acontecer? Bom, essas espécies vão começar a crescer, né? Os indivíduos vão começar a crescer, se reproduzir e utilizar esse recurso. Então quer dizer que a quantidade de recursos vai ir diminuindo, né? Vai diminuindo, 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 até que ele vai cruzar este limiar. Bom, o que vai acontecer neste ponto aqui, né? Então, eventualmente, a quantidade de recursos, a quantidade de fósforo, nesse caso, vai entrar nessa região, né? Onde nós temos a quantidade de recursos de fósforo entre o necessário para as duas espécies. Bom, nós vemos nessa situação aqui que nessa região aqui, com essa quantidade de fósforo, a espécie preta ela continua tendo crescimento populacional, porque nós estamos acima do seu limite, nós temos mais fósforo do que o mínimo necessário para essa espécie. Mas isso não acontece para a espécie 2, ou seja, a espécie 2 vai começar a declinar populacionalmente e a espécie 1 vai continuar crescendo populacionalmente. Claro, a espécie 1 vai continuar utilizando os recursos até que a gente alcance este balanço, ou seja, até que a gente chegue neste limiar. E então quer dizer que, eventualmente, nesse sistema com um único recurso limitante, no caso o fósforo, uma espécie eventualmente vai levar a outra extinção, a menos que as espécies sejam exatamente iguais, mas isso nunca vai acontecer. As espécies provavelmente vão ser um pouquinho diferentes em algum aspecto, em alguma situação, e eventualmente uma espécie vai levar a outra extinção. Então a gente diz que a espécie que tem o menor R estrela, ou R asterisco, né? Ou seja, consegue manter seu crescimento populacional com menos recurso, é a espécie ganhadora da competição. E a espécie com mais requerimentos de recurso, aquela que precisa mais fósforo, vai perder a competição. Uma outra forma de a gente visualizar como seria a dinâmica dessas duas espécies aqui seria ver o que acontece ao longo do tempo também com a dinâmica dessas duas espécies e com a utilização do recurso. Então nós vamos colocar aqui no eixo X o tempo, e no eixo Y nós vamos colocar a quantidade de recursos e a abundância também das duas espécies, né? Bom, se nós começarmos plantando as duas espécies, nós vamos ver que a quantidade de recursos ela é bem alta no início. E as duas espécies os indivíduos dessas duas espécies estão pequenos, ou não estão se reproduzindo, tem poucos indivíduos ainda, e nós temos uma alta taxa de crescimento populacional para as duas espécies. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a ter um decaimento na quantidade de recursos, né? Então, vamos colocar aqui neste gráfico esses limiares da quantidade mínima de recursos necessária para cada uma das duas espécies. Então, nós vemos que, né, a quantidade mínima de recursos para a espécie preta, né, que a gente chamou agora de espécie 1 aqui, ela é menor, ela precisa menos recursos do que a espécie 2. Bom, enquanto nós tivermos recursos acima desse limite da espécie 2, nós temos um crescimento populacional para as duas espécies. Então, as espécies estão crescendo populacionalmente. Entretanto, quando o recurso começa a decair, né, então a espécie vermelha ela começa a declinar, porque ela passou do seu limite. Então, ela não tem mais a quantidade de recursos mínima para sobreviver. Então, a partir desse momento, a espécie 2 ela vai declinar. Bom, só que os recursos não vão subir a partir desse momento. Eles não vão voltar só porque a espécie 2 começou a declinar. Por que isso não acontece? Não acontece porque nós temos a espécie 1 consumindo também esse recurso. Então, a espécie 1, a partir enquanto o recurso não tiver chegado nesse limiar R1, a espécie 1 vai continuar crescendo populacionalmente. E ela só vai declinar populacionalmente quando nós tivermos atingido esse limite. Então quer dizer que esse sistema ele vai equilibrar neste ponto, onde nós temos a espécie 2 levada à extinção, porque ela precisa de mais recursos, enquanto que a espécie 1 continua utilizando os recursos até que ela atinja esse equilíbrio e a quantidade de recursos se equilibre também junto com o tamanho populacional. Ou seja, então esses recursos, claro, esses recursos são renováveis, conforme a espécie 1 está utilizando esses recursos, eles estão se renovando numa taxa, até que eles vão se equilibrar com a quantidade que está sendo utilizada pela espécie 1, e nesse sistema aqui a espécie 2 não consegue entrar, porque os recursos estão abaixo do mínimo necessário para que essa espécie cresça, os indivíduos dessa espécie cresçam e se reproduzam. Bom, como é que isso foi incorporado nos modelos? Existem vários modelos diferentes
mostrando como que isso pode acontecer. Existem os modelos do Tillman e várias derivações desse modelo que são bem interessantes, mas que não vão ser vistos aqui. Eu vou mostrar só um modelo que se tornou bastante famoso, que é o modelo do Chesson, de 2000. Tá? Bom, então, nesse modelo, que é baseado em outros estudos anteriores, inclusive do próprio Chesson, vamos começar olhando para esse Rzinho aqui. Então, esse Rzinho ele precisa ser maior do que zero para as duas espécies, né, para que a coexistência ocorra. Como que a gente pode definir esse Rzinho? Né, esse Rzinho, quando a espécie é rara, né, para ela entrar nesse sistema, esse Rzinho tem que ser maior do que zero para as duas espécies, para que coexistência ocorra. Então, nós podemos chamar esse Rzinho, nós vamos colocar uma barra aqui em cima desse Rzinho só para designar o crescimento populacional da espécie quando ela é invasora, quando ela está numa abundância bem baixa. Esse Rzinho é igual ao que o Chesson chama de impacto no crescimento populacional com a limitação dos recursos, ou seja, o efeito que a limitação dos recursos tem sobre a espécie, vezes o fitness da espécie, menos o fitness de das outras espécies ou de uma outra espécie na comunidade. Bom, então quer dizer que nós precisamos ter esse valor aqui de Rzinho, né, maior do que zero para as duas espécies quando ela está rara. Né? Então quer dizer que essa equação tem que ser, esse Rzinho aqui, né, tem que ser maior do que zero, tanto para a espécie vermelha quanto para a espécie preta. Então esse I designa a espécie. Então a gente poderia estar falando, por exemplo, da espécie 1. Vou substituir o I por 1 para ficar mais fácil. E o S por 2. Então se a gente quer saber o crescimento da espécie 1, a gente tem que olhar, ver como que a redução dos recursos impacta a espécie 1 e o fitness da espécie 1 e da espécie 2 neste determinado ambiente. Necessariamente o fitness de uma espécie é sempre maior do que o outro. Isso quer dizer que uma espécie vai ter essa equação aqui positiva, ou seja, vai ter um crescimento populacional positivo, e a outra necessariamente vai ter um crescimento negativo e vice-versa. Então a gente pode colocar quaisquer números aqui para K1 e para K2, e essa diferença sempre vai ser positiva para um e negativa para o outro. Então, por exemplo, se a gente colocasse 0,8 e 0,2, nós teríamos para uma espécie 0,6 e para outra nós teríamos menos 0,6. Isso quer dizer que as espécies, essa diferença no fitness das espécies, ou seja, uma espécie ser melhor do que a outra na utilização desse recurso, faz com que uma espécie necessariamente ganhe a competição da outra nessa situação. Então é mais ou menos isso que eu tinha mostrado agora há pouco, onde quando as espécies estão competindo por um único recurso, uma espécie necessariamente vai levar a outra à extinção por causa da utilização dos recursos. Então, como que é possível que na natureza a gente observe múltiplas espécies coexistindo num determinado local? Bom, isso é possível se nós incorporarmos nesse modelo aqui um outro termo que define a sobreposição no nicho das espécies, ou seja, a sobreposição na utilização desses recursos. Então é como se nós tivéssemos, nesse cenário que nós falamos inicialmente, uma sobreposição de 100%. Mas nós poderíamos ter uma sobreposição não de 100%. Isso poderia ser incluído nessa equação dessa seguinte forma, colocando esse impacto que a limitação dos recursos tem no crescimento populacional de uma espécie, vezes sobreposição do nicho, vezes o fitness da espécie residente. Então, vamos dar uma olhada nesse termo da equação, né? Então, esse termo aqui, essa parte, essa letrinha grega que parece um pezinho, ela define a sobreposição no nicho das espécies, ou seja, a sobreposição na utilização desses recursos. Então, se nós tivermos uma sobreposição de 100%, então nós temos 1 menos 1 aqui, se torna 0, e nós temos, consequentemente, que só uma espécie pode existir nesse sistema, que é o que está acontecendo aqui nesse vasinho. Mas vamos imaginar que nós tenhamos uma outra situação, por exemplo, vamos dividir este vasinho em 2 pedaços, não vamos deixar as duas espécies utilizar o fósforo de maneira igual, vamos deixar uma das espécies, por exemplo, a espécie preta, utilizar
só a parte superior do fósforo e a espécie vermelha utilizar só a região inferior do fósforo. O que vai acontecer nessa situação? Bom, nessa situação vai acontecer aquilo que a gente tinha falado há pouco sobre o plâncton, onde uma espécie vai utilizar totalmente os recursos e limitar ela mesma, e a outra espécie vai utilizar o outro recurso. Quando a gente olha nesse modelo então do Chesson, nós vemos que essa sobreposição se torna zero, e aí é possível sim que as espécies coexistam. Né? Então quer dizer que se a gente rearranjar toda essa equação, né, isso aqui se torna 1, né, porque 1 menos 0 é 1, e aí nós temos que só sobra o próprio fitness da espécie 1, se nós colocarmos 1 nessa equação. Né? B1 vezes K1, no caso. Né? Então quer dizer que nessa situação, né, utilizando essa equação, o crescimento da espécie 1 depende só dela mesmo, porque não tem sobreposição nenhuma com a espécie 2. Então essa é uma forma de incluir essa partição do nicho das espécies neste modelo aqui e essa limitação por recursos. Então, basicamente nesse modelo nós temos duas partes que definem se as espécies vão conseguir coexistir. Essa parte aqui é a diferença no fitness das espécies. Né? Então esse K1 menos K2 é a diferença no fitness das espécies. E essa parte aqui, essa segunda parte do modelo, ela caracteriza a sobreposição do nicho das espécies. Bom, quanto maior for a diferença no fitness das espécies, menor vai ter que ser a sobreposição. Ou seja, se uma espécie é muito superior competitivamente à outra, então elas vão ter que particionar muito bem o seu nicho para conseguir coexistir nessas condições. Então, quanto maior for a diferença no fitness, mais negativo vai ser o crescimento de uma espécie e positivo da outra, ou seja, mais favorecida uma espécie vai ser. Mas quanto menor for a sobreposição no nicho, menor vai ser essa diferença. Então quer dizer que esses dois fatores, as diferenças no fitness das espécies e a sobreposição no nicho, são como dois pesos em uma balança. Quanto maior for a diferença no fitness, menor tem que ser a sobreposição no nicho para as espécies coexistirem. Então, só para finalizar, nós podemos dar uma olhada melhor e colocar alguns exemplos para ver se fica um pouco mais claro. Né, o que significa esse modelo? Esse Rzinho determina se a população de uma espécie vai estar crescendo ou decrescendo ou estável quando essa espécie é rara. Né? Então, isso aqui precisa ser positivo para as duas espécies para que exista coexistência. Então, vamos imaginar algumas situações, por exemplo, e ver se nessas condições as espécies deveriam coexistir ou não. Então, o que aconteceria se nós tivéssemos uma diferença bem pequena? Por exemplo, vamos colocar esses valores como fitness das duas espécies e nós tivéssemos uma sobreposição total no nicho das espécies, ou seja, se elas estivessem utilizando a mesma quantidade de recursos. Então, vamos ver o que aconteceria com o crescimento da espécie 1. Então nós veríamos que com 100% de sobreposição, né, resolvendo essa equação, a gente vê que o crescimento da espécie 1, independentemente de quanto que seja esse valor B1, que é sempre positivo, a gente veria que o crescimento é negativo, ou seja, que se essa espécie tivesse um fitness menor do que a espécie residente, ela não conseguiria ter crescimento populacional positivo se elas utilizassem 100% do mesmo recurso, ou seja, se elas compartilhassem totalmente o mesmo recurso. É mais ou menos o que o Gauss viu. Né? Então, se elas têm 100% de sobreposição no nicho, uma espécie eventualmente vai levar a outra à exclusão competitiva. Agora vamos ver uma outra situação, deixando a mesma diferença no fitness das espécies, e vamos adicionar alguma diferença no nicho delas, ou seja, vamos diminuir essa sobreposição do nicho pela metade. Nós vamos ver o que acontece com esse modelo. Então a gente vê que com esses valores, né, com só parcialmente sobreposto o nicho das espécies, ou se elas compartilharem só a metade do nicho delas, a gente vê que, como elas não têm uma diferença muito grande no fitness, agora o crescimento populacional da espécie 1, mesmo quando ela está em baixa abundância, que é o que essa equação mede, ela tem um crescimento populacional positivo, ou seja, ela pode crescer mesmo quando ela está em baixa abundância e mesmo sendo um pouco inferior competitivamente
a espécie 2, porque elas não estão utilizando 100% dos mesmos recursos. Então, nesses exemplos fica claro que conforme nós vamos diminuindo a sobreposição de nicho das espécies, é mais fácil das espécies coexistirem, mesmo que uma espécie seja um pouco superior à outra na utilização desses recursos. A gente vai ver, a partir desse trabalho do Chesson, que na verdade, então, a coexistência das espécies ela depende desse balanço entre as diferenças do fitness, que causam diminuição da coexistência, ou seja, quanto mais distintas as espécies forem no fitness delas, mais difícil fica a coexistência, e a sobreposição do nicho. Quanto mais sobreposto o nicho das espécies for, ou seja, quanto mais parecido for o recurso que elas utilizam, mais difícil a coexistência. Então, é como se fosse uma gangorra onde nós temos diferenças no fitness de um lado e sobreposição do nicho do outro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses vídeos e que tenha dado para entender um pouco como que esses modelos de nicho que tentam explicar a coexistência das espécies funcionam. Esses modelos, né, eles têm muito mais por trás desses modelos do que eu mostrei aqui, tem muito desenvolvimento por trás. E eles são interessantes porque eles podem, além de explicar por que algumas espécies podem coexistir e outras não na natureza, eles também podem explicar por que espécies com características diferentes, distintas, podem coexistir mais facilmente do que espécies com características similares, por que algumas comunidades possuem mais espécies do que outras, dependendo das características que essas espécies têm e como elas estão adaptadas a explorar os recursos desses sistemas. E também podem explicar a própria dinâmica dos recursos, ou seja, como que os recursos vão ser utilizados num determinado sistema dependendo das espécies e das características que essas espécies têm. Então, por exemplo, esses modelos já foram utilizados para entender como que as características adaptativas e funcionais das espécies estão associadas com a utilização dos nutrientes do solo ou seja, a partir desses sistemas a gente sabe, por exemplo, que espécies, se nós tivermos uma comunidade com espécies distintas funcionalmente, com características de extração dos recursos diferentes, nós teremos comunidades mais eficientes na utilização dos recursos. Isso quer dizer que, por exemplo, se nós tivermos um lago com metais pesados e nós quisermos extrair os metais pesados, a gente sabe que colocando espécies com características funcionais distintas vai permitir com que elas explorem os recursos de maneira diferente, coexistindo, mas também extraindo de maneira mais eficiente esses recursos. Nós também sabemos que colocando comunidades com características funcionais distintas, características adaptativas distintas na exploração dos recursos, nós podemos ter comunidades que se regeneram mais rapidamente após um distúrbio, porque essas comunidades estão utilizando de maneira mais eficiente os recursos do solo, ou seja, a quantidade total de recursos que essa comunidade vai utilizar e a produtividade dessas comunidades vai ser maior. E existem inúmeras outras aplicações para esses modelos. O que eu mostrei aqui foi só de forma superficial alguns aspectos desses modelos e dessas teorias. Com certeza tem muito mais além do que eu mostrei aqui, tanto para entender a coexistência das espécies, como para entender o funcionamento de ecossistemas a partir destes modelos.